e que cada um dos envolvidos pague pelo que fez. Isso não vai trazer meu pai de volta, mas é o mínimo que a gente espera. Atenção, atenção, minha gente, para o que você está fazendo. Você não acredita quem me procurou. Você não acredita quem vai falar aqui no Cidade Alerta. Estava assistindo a gente. Nós noticiamos hoje, Guastelli, que a polícia de Santa Catarina está procurando o pai que sumiu com a filha. A mãe entrou ao vivo aqui. Esse é o pai, músico, que vendeu tudo e sumiu com a menina. Ele disse que vai se entregar. Ele disse que vai levar a menina até uma delegacia em um local não informado, mas ele disse que vai, porque ele disse que não tem nada a temer. Ele está vivo, a menina está viva, ele está bem, a menina está bem. E eles vão falar aqui no Cidade Alerta. Atenção, essa menina acaba de ser localizada. Ver a menina viva é um alento, é uma boa notícia. O pai disse que não vai fazer mal algum à menina e que jamais faria. E disse que vai procurar uma delegacia dentro de instantes. Ele está indo para uma delegacia para se entregar e diz que não deve nada, que não teme e que não fez mal algum à menina e não vai fazer mal algum, que a menina, ele ama a menina. Nós trouxemos a história aqui desde o começo. Nós trouxemos hoje a mãe falando, mostrando o quartinho da menina e pedimos para que ele realmente aparecesse, entregasse a menina para que ela pudesse voltar para casa. Essa é a mãe que falou ao vivo com a gente. Então, o Guastelli, essa é a melhor atitude que ele podia fazer. Daqui a pouco ele vai falar aqui no Cidade. Não, a melhor atitude dele, né? Se entregar e entregar a criança. E a melhor de todas é que ele não matou a filha e não se matou, porque poderia ter corrido esse risco, né? De ele ter feito essa barbaridade com a vida dos dois, contra a vida dos dois. Então, assim, é uma excelente notícia que está acalentando o coração da mãe, que ela já deve ter recebido essa notícia, se ela está acompanhando nós aqui no Cidade Alerta. Então foi importante você ver a força do jornalismo, a força do Cidade Alerta, que ele acabou vendo a reportagem, deve ter se comovido com o choro da mãe, a criança também, né, e acabou se arrependendo e está indo para uma delegacia. Olha, atenção, atenção, porque daqui a pouco o Anderson Rafael vai falar. Anderson Rafael, que vendeu tudo, pegou o dinheiro, sumiu com a filha, ele aceitou falar com o Cidade Alerta. Dentro de instantes, vem que a notícia não para. Assim que eu tiver o pai com a menina, por favor, as buscas por Geraldo Aparecido continuam. Quem é Geraldo? Já se passaram 6 dias desde que este homem matou o próprio filho Gabriel para se vingar da ex-mulher, um menino de apenas 9 anos. A polícia procura nesta área de mata. As buscas estão se intensificando. As buscas acontecem em uma região com cavernas, vegetação densa, carvoeiras. Geraldo, que morava na área, trabalhava como carvoeiro. Ele conhece bem o terreno, o que pode facilitar a fuga dele. Apesar disso, os bombeiros, policiais e até moradores seguem procurando o homem em outros lugares também. O homem que matou o filho para se vingar da ex-mulher, depois que ela se recusou a reatar o relacionamento. Nós vamos até lá, porque eu tenho novidades do caso. Aqui, a notícia não para. Vamos ver. Uma região de mata densa e fechada e de difícil acesso. No 5º dia consecutivo de buscas por Geraldo Aparecido Alves Miranda, as equipes das polícias civil e militar adentraram em trilhas e até desbravaram caminhos pela mata no povoado de Várzea de Santo Antônio, zona rural de Itamarandiba, à procura de qualquer indício do paradeiro do homem de 50 anos, que por meio de um áudio de WhatsApp confessou ter matado o próprio filho, Gabriel Santos Miranda, de 9 anos. O Gabriel que eu tirei nele, ele já tá morto. Eu tô na chapada do Carneiro. Você tava brincando comigo, você tava brincando. Você achou que eu tava brincando. O amor que eu tenho esse monte já caiu tudo. Eu tenho que falar pra você. Eu já tirei nele, matei ele, agora eu vou tirar em mim. Eu tô dizendo. Desde o início, antes mesmo da consumação do crime, e a partir da notícia dos fatos, a Polícia Civil envia esforços e realiza diversas diligências que se dão de forma ininterrupta, visando a localização do autor. Atualmente, a investigação conta com 2 frentes, uma para esclarecer todos os fatos envolvidos e a outra para localizar o autor. A
As equipes de buscas são formadas por 15 pessoas, entre policiais, bombeiros e populares. Um irmão de Geraldo também ajuda nas buscas. O homem aparenta consternação com a morte do sobrinho e os desdobramentos que o caso tem tomado. Eu estou até sem condições de ficar falando muito. É muito chocante o que aconteceu. Como irmão do Geraldo, né? E o Gabriel, meu sobrinho. É uma situação tão delicada que eu fico sem palavras nesse momento de falar. Mesmo sem força já física, mental, a gente está ajudando nessa busca aí. Não tem como a gente ficar em casa, né? Só na última terça-feira, as equipes de buscas percorreram cerca de 17 quilômetros de mata fechada atrás do paradeiro de Geraldo. Durante os trabalhos, moradores da região têm contribuído com informações que possam auxiliar nas investigações. O local em que o crime ocorreu possui várias cavernas, mata densa e carvoarias. Segundo a polícia, Geraldo trabalhava como carvoeiro e conhece bem a região do povoado de Várzea de Santo Antônio. Um fator positivo para quem pode estar tentando se esconder ou ainda fugir da polícia. As autoridades garantem que as buscas pelo homem vão continuar sem cessar até que ele seja encontrado. Um local onde tem cavernas, onde tem muita mata densa, onde a gente vê dificuldade, que tem carvoeiras, né? É o local que ele conhecia de fato, mas a gente não vai parar as buscas enquanto a gente conseguir localizá-lo. As pessoas aqui da comunidade, eles estão com um pouco de receio também, né? Até de trazer algumas informações para a gente, mas a gente acredita na comunidade, conta com a colaboração deles o tempo todo. Nestas imagens é possível ver o local em que o corpo do pequeno Gabriel foi encontrado no último sábado. O corpo do garoto foi encontrado no local indicado pelo próprio pai em sua confissão. Para facilitar a localização do corpo, o local foi sinalizado com este outro cobertor que estava pendurado em uma árvore. No início da semana, a Polícia Militar informou que uma moradora da região afirmou ter visto pai e filho caminhando pela região próximo à propriedade dela na semana passada. A mulher disse que chegou a dar comida para os dois e que, em seguida, pai e filho foram embora. A mãe de Gabriel contou para a Polícia Militar que o filho vivia com o pai e que o último contato dela com a criança teria sido por telefone. O garoto estaria utilizando o celular do pai e, na rápida conversa que tiveram, a última frase que ela teria ouvido do filho é de que ele a amava. As investigações da polícia apontaram que Geraldo não teria se conformado com o fim do relacionamento com a mãe de Gabriel. Após o rompimento, o homem teria feito ameaças contra a mulher. O casal tinha 5 filhos e teve um relacionamento de 27 anos. O casamento teria chegado ao fim há 2 meses, após episódios de violência. Olha, a gente está acompanhando esse caso, a polícia está fazendo buscas. É um caso que estão procurando por esse homem porque ele é um criminoso. Ele matou o filho para se vingar da ex. Daqui a pouco, nós vamos trazer uma história do pai que sumiu com a filha. Ele é procurado pela polícia, mas ele disse que ama a menina, ama a filha, que não vai fazer mal a ela. Estava assistindo Cidade Alerta e disse que vai se entregar em uma delegacia. Ele vai falar aqui daqui a pouco. Acaba de chegar aqui a informação de que ele vai falar. Ele é músico. Ele fez até uma música com a filha. Ó, esse é o Anderson Rafael. Você tem o vídeo dele cantando com a filha, Duriel? Ele canta com a menina uma música. Ó. Enquanto ele não aparecer aqui com uma menina viva, essa menina, ela tá desaparecida. A partir do momento que ele aparecer com ela, aí a gente vai saber que a menina tá viva, que a menina tá bem. Ele diz que está. Ele diz que está. Que a menina está bem e que ele vai para uma delegacia se entregar. E diz que jamais faria mal para a pequena Bianca. Nós falamos aqui. O Anderson, se entrega. Faz o certo. Deixa a menina voltar para casa. Só que ele diz que quer falar. Nós ouvimos a mãe. Vamos ouvi-lo também. Daqui a pouco. Assim que eu tiver já esse material, eu já coloco no ar para você. Porque agora eu vou trazer uma história
do sogro que tentou matar o genro. Porque, na verdade, não sei se é sogro ou genro. O homem tentou matar o rapaz que estava saindo com a filha dele. E ele achou que a menina estava grávida, só que a filha tem 15 e o rapaz tem 19. Pedro, de 19 anos, se apaixona por Maria Eduarda. A menina, 15 não, 16. A menina tem 16 anos. Eles começaram a namorar. Mas o que parecia ser um grande amor se transformou em brigas e discussões. Depois de 4 meses juntos, eles terminaram. Pouco tempo depois, Maria Eduarda avisa que está grávida. Ele então vai até a farmácia para comprar o teste de gravidez e leva até a casa da ex-namorada. A Maria Eduarda faz o teste e o resultado dá negativo. Quando Pedro tenta ir embora, ela começa a gritar e chama a atenção dos vizinhos. Ele finalmente consegue sair da casa, mas logo recebe uma ligação do patrão, avisando que Luiz, o ex-sogro, está procurando por ele. Dá uma olhada na imagem. Sem entender o motivo, Pedro vai até a casa do padrinho de Maria Eduarda para esclarecer a situação. E de repente, Luiz aparece de carro, saca uma arma e atira várias vezes contra Pedro. A arma falha 3 vezes e, por sorte, o jovem escapa. Mas a perseguição continua. Desde então, Pedro vive com medo do ex-sogro, que agora é procurado pela polícia. O rapaz vai falar. Reportagem na tela. Um jovem que escapou por pouco da morte. Foram 3 disparos na direção do rosto de Pedro, mas que por sorte falharam. O suspeito de ter atirado é este homem, Luiz Garcia Sanches, ex-sogro do jovem. A arma apontada na minha cara, falhando, realmente foi tentativa de homicídio. Observe que Pedro está na calçada. De repente, ele entra rapidamente no veículo. Atrás vinha um outro carro preto. O motorista abaixa o vidro e, sem falar nada, atira. A arma falha, dá tempo da vítima fugir. Mesmo assim, Luiz continua atirando. Foi um namoro rápido, de 4 meses. Por trás do romantismo, muitas brigas. A confusão aconteceu depois que Pedro foi até a casa da ex-namorada para levar um teste de gravidez. Pedro gravou um vídeo no trajeto. Nas mensagens trocadas com a ex, ela diz que está com medo de estar grávida. Pedro tranquiliza a jovem e eles combinam de fazer o teste. Eu me ofereci para levar a fazer o teste. Perguntei se queria fazer o de sangue ou de farmácia. Disse que o de farmácia estava tudo bem, que se tivesse já ia aparecer. Pedi autorização para fazer junto com ela. Ela autorizou. O teste dá negativo e a partir daí, segundo Pedro, começam as discussões. Foi 1 minuto de conversa saudável, depois começou a reclamar. Eu peguei, levantei, fui em direção à porta para sair, a chave não estava na porta. No que eu peguei a chave no molho de chaves, ela já tinha ido na janela e gritado: tia, o Pedro tá aqui, tira ele daqui. Peguei a chave, abri a porta. No que eu abri a porta, já tinha 4 ou 5 vizinhos na porta. Saí imediatamente, entrou uma vizinha para conversar com ela, perguntou se estava tudo bem. Ela confirmou que estava tudo bem. Pedro consegue sair do prédio e segue para a casa de um amigo. Neste momento, Luiz, o ex-sogro, começa a persegui-lo. Ele vai em 5 endereços em busca de Pedro. Nestas imagens, Luiz aparece entrando em uma loja de compra e venda de veículos. Ele chega a falar com um homem, depois vai embora. O Pedro trabalha nessa loja de carros que fica aqui em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O Luiz, o pai da ex-namorada dele, veio até aqui procurá-lo. Andou pela loja, olhou para os lados e não viu o Pedro. Então, ele foi ali na administração para ver se encontrava o rapaz. Quem estava ali no computador era o Sidney. E ele foi conversar com o Sidney. Ele entrou e o que ele te perguntou, Sidney? Perguntou se o rapaz que trabalha aqui estava aqui. Aí eu falei, não tá. Aí eu falei, por quê? Ele, você é o padrasto dele? Eu falei, não. Mas por quê? Aí ele falou, porque se fosse, você podia já mandar acabar a prova dele. Ele saiu, não. Até o momento que ele estava aqui procurando pelo Pedro, você não achou que ele tinha um tom ameaçador?
Eu achei que ele tava com raiva, assim. Parecia estar com raiva, parecia tipo que queria achar o Pedro. Depois que soube que o pai da ex-namorada estava atrás dele, Pedro veio até o endereço dela, mas desta vez para conversar com o padrinho da jovem. Ele aguardou em frente ao portão do prédio, sentiu um mal-estar e ligou o carro. De repente, de longe, viu o carro de Luiz se aproximar rapidamente. Não pensou duas vezes. Entrou no veículo. Quando os dois carros ficaram lado a lado, Pedro achou que Luiz tinha algo a dizer, mas foram apenas os tiros. No mínimo, 8 disparos durante uma perseguição que durou alguns minutos. Fiquei bem desesperado. Fugi. No que eu vi que eu despistei ele, eu fiquei mais tranquilo. Cheguei na delegacia menos desesperado, porque ele já não estava mais atrás de mim atirando. Só que no que eu cheguei na delegacia, fui tratado muito mal. E você acha que ela criou essa história toda porque ela não aceitava o fim da relação? Não sei o que desencadeou isso daí. Espero saber, mas eu tenho minha consciência limpa, tenho prova de que não houve agressão. Procuramos por Luiz. Nós viemos até o ponto de táxi onde o Luiz costuma trabalhar, mas taxistas dizem que não conhecem e ele também não está por aqui. Então a gente vai tentar contato por telefone para ver se ele fala sobre o que aconteceu. Ele também não atende as ligações. Deixe a sua mensagem na caixa postal. Na primeira vez que ele foi no meu serviço, ele olhou pro meu patrão e falou: se você for padrasto dele, pode cavar o buraco. E saiu batendo nos carros. Luiz teve a prisão temporária decretada e agora a polícia faz buscas para encontrá-lo. Clary, mãe de Pedro, está apavorada. Eles mudaram de casa e passam uns dias pensando que a qualquer momento Luiz pode aparecer. Pedro não consegue ter mais vida, a família não consegue ter mais vida. Hoje o nosso único pensamento, a única coisa que a gente quer é preservar a vida do Pedro. Ele atirou para matar o Pedro. Por quê? Enquanto ele estiver solto, a gente não tem paz. Não dá para sair na rua porque você não sabe onde que ele possa estar. E se ele disparou contra mim na frente da casa da ex-mulher da filha dele, qualquer lugar para ele, pouco importa. Parece que é aquele cara que não tem nada a perder. Ô Luiz, deixa eu falar uma coisa para você. Como diria o nosso Roberto Vassalli, como diria o nosso comandante Luca, que esteve com a gente aqui a semana, não vai trocar um problema pequeno por um problema grande. Você pode ter ficado chateado, você pode ter ficado nervoso, mas você vai trocar um problema desse tamanho que você pode resolver na conversa por um problema enorme que pode complicar o resto da tua vida. Exatamente, era só ele conversar com a filha e o suposto genro lá e resolvia tudo isso. Agora ele vai ter que enfrentar um processo criminal e passar pelo menos alguns anos aí na cadeia. Pastelli, eu me emociono nesse programa porque eu acredito muito no trabalho que a gente faz aqui. E eu acredito muito nos profissionais que estão por trás da câmera aqui, trabalhando, que chegam aqui cedo, trabalham, apuram a notícia. E eu estou muito feliz de estar aqui na equipe do Cidade Alerta. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Eu não posso mais mostrar o rosto da pequena Bianca, porque ela foi encontrada, foi localizada, ela já não é considerada mais uma menina desaparecida. Eu vou mostrar em primeira mão para vocês, a pequena Bianca está bem. E o pai vai falar conosco. A pequena Bianca, de 8 anos, e o pai, Anderson Rafael, acabam de ser encontrados. Eles estão bem e Anderson Rafael prometeu ao nosso Luiz Piratininga aqui que ele vai se entregar. Ele falou, falo com o Cidade Alerta, topou falar com o Cidade Alerta e disse que ia se entregar. Esse é um trabalho importantíssimo, porque nós trouxemos a mãe hoje aqui com a gente e falamos da importância dele se entregar, a importância dele apresentar a menina bem, e ele aceitou falar. Eu não posso mais mostrar o rosto da menina, porque ela já não é mais considerada desaparecida. Ele tem um pedido de prisão. Ele falou, olha, eu aceito falar, mas eu quero dar o meu lado. Vocês ouviram a mãe, eu quero dar o meu lado. Ele
desapareceu, para quem não acompanhou a história. Ele vai falar ao lado da filha, dando a versão dele para esse desaparecimento misterioso de 20 dias. Como é que começou essa história? Ele era casado, ele tinha esta menina e aconteceu uma separação. A mãe, na separação, ele correu e entrou com a documentação para ficar com a guarda da menina. E conseguiu. A mãe foi lá, entrou na justiça e conseguiu reverter. Ele fez várias acusações contra a mãe. O Anderson Rafael, ele perdeu a guarda da filha. Ele perdeu a guarda da filha. Só que nesse processo, ele foi acusado de alienação parental, porque ele ficava enchendo a cabeça da menina falando mal da mãe. Essa menina passou por um processo com psicólogos, com profissionais, e a justiça entendeu que ela deveria ficar com a mãe. Chegou no carnaval, ele pediu autorização para passar uns dias com a menina, a mãe entregou. A menina deveria ter voltado para os braços da mãe depois do carnaval. Não aconteceu, ele não voltou. A menina foi levada com ele e eles sumiram. Quando a família começa a investigar o caso junto com a polícia, a família descobre que ele vendeu o carro, vendeu os instrumentos musicais, porque ele é músico, ele se apresenta em vários locais. Ele vendeu esse baixo aqui em São Paulo, saiu de Santa Catarina, veio a São Paulo, vendeu o baixo, um baixo muito bom, né? Eu não sou músico, mas o pessoal, pelo valor, 10 mil reais, ele pegou 10 mil reais, voltou para Santa Catarina, e eu já adianto a vocês, a mãe avisou a polícia pediu a prisão, a polícia de Santa Catarina pediu a prisão dele. Ele disse que ia deixar a menina na escola, isso não aconteceu, ele sumiu vários dias, hoje completando 19 dias. Ele chamou um carro de aplicativo, dizendo que ia para uma região de mata, fazer um passeio chamado Morro do Baú, onde ele faria uma trilha com os amigos. Porém, eles não foram mais vistos. E aí a mãe de Bianca, a ex-companheira do Anderson, ela falou com a gente aqui pela primeira vez. Ela chorou, ela se emocionou. Ela falou com o nosso repórter, o Gabriel Lângaro. Ele conversou com a mãe da Bianca, a Mariane Cristina. Minutos depois que ela entrou no ar, o Anderson Rafael nos procurou, dizendo que a menina está viva, que a menina está bem. E aí vem a fotografia dos dois. E na sequência um vídeo. A pequena Bianca de 8 anos e o pai foram encontrados. Eu vou colocar um trechinho da mãe falando. Olha o momento que a mãe fala aqui no Cidade Alerta, na sequência vem o pai. Vamos lá. Eu li igual, eu ia ter mais uns 7, porque ela sempre foi muito maravilhosa, ela sempre foi muito perfeita, assim. Não só pra mim, quanto pra todo mundo ao redor, pros amiguinhos, pros professores. Todo mundo que conhece a Bia sabe o quanto que ela é carinhosa, o quanto que ela é gentil com as pessoas, sabe? Essa é a mãe falando. Talvez esse choro tenha comovido. Talvez a nossa fala aqui tenha comovido este homem a aparecer, a sinalizar para o Brasil: olha, parem de procurar. Nós estamos vivos, nós estamos bem. Eu vou me entregar, eu vou levar a minha filha para a delegacia. Você acredita nisso? Não, eu acredito, porque aquela coisa, se tivesse acontecido alguma coisa, ou com a filha, ele não daria as caras aí para ser preso. E ele está de livre e espontânea vontade indo para uma delegacia, se entregar a criança para demonstrar que está com vida. Vai ser cumprido o mandado de prisão e aí amanhã passará por uma audiência de custódia. E aí o juiz vai decidir se ele continuará preso ou não. Olha, então, minha gente, o vídeo já está subindo aqui, com o pai falando.
Ele não aceitou falar ao vivo, mas aceitou mandar um vídeo, é isso? Então vamos falar, enquanto eu coloco o vídeo no ponto aqui, eu vou dar um recado em 30 segundos, o pai vai falar com a gente, vamos lá. Que tal cuidar daquelas dores que muitas vezes te acompanham durante anos? Isso mesmo, o Ora Pronobis em pó da Francis Life te ajuda com uma medida diária, isso mesmo, uma medida diária já resolve. Misturou na água, tomou, ele vai aliviando as suas dores musculares e articulares, fortalecendo a saúde dos seus ossos, porque é rico em cálcio e também melhora a imunidade, pois é rico em vitamina C. Então pega o telefone e ligue agora, 0800 771 6868, ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Além de ser muito mais concentrado, o Ora Pronobis em pó tem um novo componente na sua fórmula, a cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório natural. Com a cúrcuma, a ação anti-inflamatória é ainda mais forte, ajudando a aliviar e prevenir inflamações, como as causadas pela artrite. Ligue 0800 771 6868 e experimente Ora Pronobis mais concentrado com o refrescante sabor de limão. Ora Pronobis também é rico em proteínas, fibras e minerais que ajudam a controlar a diabetes, a pressão alta e o colesterol. E tem promoção para você. Você ganha 70% de desconto e leva junto um exclusivo livro de receitas do meu amigo Edu Guedes. É isso. E de brinde tem o gel Ora Pronobis. Então não perca tempo. Pega o telefone e ligue agora. 0800 771 6868. Ora Pronobis. É da Francis Life. Tá esperando o quê? Vem, vem, vem. Muito bem. Anderson Rafael, pai de Bianca, fala agora no Cidade Alerta. Aí vamos se apresentar na delegacia, então, porque a gente não deve nada. Tudo que eu fiz foi para proteger esse anjo inocente aqui que não tem culpa de nada. O que ela fez, nenhuma criança merece passar. A gente procurou ajuda em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. A gente pediu ajuda no Conselho Tutelar, a gente pediu ajuda na polícia, a gente levou isso para o processo, e quando chega no processo, ninguém escuta a gente, cara. Sabe? O processo foi distorcido do início ao final. E chegou ao ponto de um pai, desesperado, ter que pegar uma criança e desaparecer, sabe? Para poder salvar a vida da filha. Estava falando até pensando em fugir de lá, e ela falou isso no Conselho Tutelar. Ela falou isso dentro do CREAS, lá de Blumenau. Ela falou isso dentro do CREAS, que ela estava pensando em fugir de lá da casa da mãe dela. Aí agora eu pergunto, e se ela estivesse morando comigo e fosse dentro do CREAS e dissesse, eu estou querendo fugir da casa do meu pai, o CREAS deixaria ela voltar para a casa do pai? Não deixaria. Ia tirar ela e ia dizer, não, vai morar com a mãe porque a criança odeia morar com o pai. E daí ela falou dentro do CREAS que ela queria fugir de lá, o que fizeram? Ninguém faz nada, todo mundo só tampa os ouvidos, tampa a boca e ninguém faz nada. Daí eu, de uma maneira desesperada, tive que pegar ela, a pedido dela também, e a gente desaparecer e vir para onde ninguém conseguiria encontrar a gente. Só que assim, eu não sou bandido, entende? Nunca fui bandido, não tem nada, nunca tive nada de errado com a polícia. Então assim, eu vou na polícia agora, vou conversar com eles, vou explicar tudo certinho, eles vão me ouvir, vão ouvir a minha filha, e no final dessa história toda vai aparecer a verdade. Olha, esse é o vídeo do Anderson Rafael, pai da Bianca. Ele disse que pegou a menina e subiu com a menina porque a menina sofre maus tratos. Mas da mesma forma que ele disse que se ele tivesse feito mal à menina, a justiça jamais deixaria o pai encontrá-la, isso vale para o outro lado. Se a mãe tivesse feito mal para a menina, a justiça também ia entender que a mãe tinha feito mal. Até porque ela passou por uma avaliação psicológica, a menina. E aí, Guastelli, a gente ouviu o outro lado, ele disse que está indo para a delegacia se entregar neste momento. O trabalho do nosso Luiz Piratininga aqui, trabalho importante, porque é um caso de repercussão nacional, e este homem aparece agora dizendo que a menina está bem, ele mostra a menina no vídeo, a menina está ao lado, a gente não pode mais mostrar o rosto dela por força da lei. A mãe deu uma entrevista comovente, emocionante aqui. A mãe falou pela primeira vez, aceitou falar com o Cidade Alerta, e agora vem esse outro lado. Ele disse que a menina sofria maus tratos. E a menina está ali agarradinha com o pai. Só que não é assim que funciona, né? Eu pego e levo. É que ele não concorda com a decisão da justiça. E aí, Guastelli, como funciona? Não, se isso tudo já foi colocado no processo, foi submetido, né, a psicólogos, avaliação, né, dos psicólogos do fórum, que o juiz julgou essa causa,
e ele não recorreu dessa decisão, transitou em julgado, então ele tem que aceitar. Agora, se ele está alegando novamente maus tratos depois do trânsito em julgado, aí é importante o Conselho Tutelar, o Ministério Público da comarca onde essa menina reside, fazer uma nova reavaliação, para verificar também se não é mais uma forma de alienação parental, dele falando mal da mãe. Então, precisa tudo isso ser feito e até mesmo, né, ela passar por um IML para ver realmente se não há nenhum, vamos dizer, maus tratos assim, físicos, né? Agora, é um caso, gente, vem cá, por favor, extremamente delicado. Por quê? Pode ser que o pai goste muito da menina, a menina gosta muito do pai, eles têm uma ótima relação. E pode ser que a mãe tenha ficado com o trabalho sujo. O trabalho sujo que eu digo é: a mãe é que bota a hora para dormir, a mãe é que bota a hora para acordar, a mãe é que manda estudar. Tem muita família que é assim. E aí o pai fica com a pipoquinha no cinema, o passeio, a música. E a menina vai desenvolvendo uma relação. A minha mãe me cobra, a minha mãe é chata, o meu pai é legal. Se for isso, vocês me desculpem, mas a mãe ficou com o trabalho difícil. A mãe é que arruma tudo, a mãe é que cuida, a mãe é que acorda, a mãe é que bota ela pra comer certinho, o pai leva pra comer fast food. Tem muita família que é assim, separado ou não, às vezes nem é separado, tá? Às vezes a filha fica esperando o pai chegar, ai meu pai, ele trouxe separa, não sei o quê. A mãe tá só aqui, vai estudar a menina. Agora é hora disso aqui, tá de castigo, não sei o quê. A mãe fica com... é o policial bom e o policial ruim. A mãe fica com o papel chato da história. Então é complicado. Tem que avaliar bem o importante, o mais importante. A menina tá viva, a menina tá bem e ele está indo a uma delegacia. A nossa produção está acompanhando para saber se ele chega realmente numa delegacia. Se não der tempo hoje, eu informo amanhã. Bom, Celino é um homem trabalhador que conseguiu fazer a vida dando duro na roça. Aos 50 anos virou empresário no interior de São Paulo. Tinha um pesqueiro. Depois passou a trabalhar com a venda de carros. Sua última venda foi de um carro de luxo, uma BMW, né? E ele vendeu isso para um conhecido da família, que seria um homem perigoso. E aí, gente, este homem ficou devendo 20 mil reais a Celino e combinou de encontrá-lo em um ponto da cidade, onde eles iriam até uma cidade vizinha para fazerem o acerto. Celino pega o seu cachorrinho de estimação, entra no carro, vai até o local combinado e esse homem, o Zóio, ele teria entrado no carro de Celino e os dois seguiram viagem. Depois disso, Celino desapareceu. E o pior, atenção para a imagem, o carro dele foi encontrado carbonizado numa estrada de terra. E agora, o que aconteceu? Eu dou um recado e já volto na sequência. Me espera que eu espero 30 segundos e eu trago a reportagem. Você está pensando em se aposentar, tem 65 anos ou mais, nunca contribuiu para o INSS? Ligue para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Saiba que você tem direito a um salário mínimo todo mês. É isso mesmo, um salário mínimo todo mês. Ligue agora para o Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. Repetindo, 0800 305 2090. Tem uma equipe especializada para tirar todas as suas dúvidas. Ah, e tem mais. Se você nasceu com uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você também tem direito a receber um salário mínimo todo mês. Não sabia? É isso mesmo. Você também tem direito a um salário mínimo todo mês. Tem uma unidade em São Paulo, a consulta é de graça e você só paga depois que receber o seu benefício. Ligue agora, 0800 305 2090. Vou repetir o telefone para você ligar para o Marcelo Manhães agora. 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Onde está Celino? O homem trabalhador que conseguiu fazer a vida dando duro na roça. Aos 50 anos virou empresário. Aqui no interior de São Paulo tinha um pesqueiro. Depois passou a trabalhar com venda de carros, inclusive carros de luxo. Sua última venda foi uma BMW X1. Ele foi acertar a venda do carro e simplesmente desapareceu. O que aconteceu? A reportagem conta. Vamos lá. O carro de Celino é flagrado pela câmera de segurança. Dias depois, o veículo aparece queimado em uma área remota. E até hoje, nenhum sinal do empresário
e do fiel companheiro dele. E a gente ficou sabendo que ele foi receber uma dívida, mas até então não voltou mais. Família e amigos incansáveis fazem buscas de dia. Acabou de ver uma casa abandonada no meio do mato ali embaixo. Estamos aqui, mas nada até agora. E à noite. Tá por 1h da manhã agora, tô te mandando esse vídeo. Não acabou de regrar esse canaviaço inteiro aqui. Dezenas de pessoas se dividem em várias frentes em busca de um homem querido por todos. Nós tá aqui a cavalo hoje, andando no meio dos matos. Ora aí por nós, tá? Quem sabe nós temos alguma novidade meio que vir a cavalo. É mais fácil para poder entrar nas bibocas aqui. Juscelino tem 50 anos. Conhecido por todos como Celino, ele é dono desse pesqueiro e também trabalha com a compra e venda de carros. Veículos de todos os modelos, estilos e preços. O empresário desapareceu no último dia 7 ao sair para cobrar uma dívida de R$20 mil da venda de um veículo. Quem é o homem que devia para ele e que ele saiu para cobrar? O Cidade Alerta vem a São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Nesta vizinhança tranquila na zona rural, Celino é conhecido por ajudar a todos. Um dia acabou a gasolina que eu ia indo para a igreja. Ela falou, Celino, você não me arruma a gasolina, o pagamento de pago. Não, faz uma oração para mim lá que estou precisando, tá certo. Ele falou, só isso. Que eu tenho que falar, é só isso. Gente boa demais. Gente boa demais, é. O pesqueiro aqui do Celino nunca foi muito movimentado porque ele diz que não gosta de confusão. Então só aceita clientes conhecidos que vêm para cá apenas para pescar e não para fazer festa e confusão. Só que há cerca de um ano o Celino decidiu fechar o pesqueiro, apesar desse espaço amplo e bem cuidado. A partir daí, ele passou a se dedicar apenas à compra e à venda de carros. Mesmo não tendo uma loja física, estava sempre negociando algum veículo, normalmente com pessoas já conhecidas. Ele não gostava de receber aqui desconhecidos para fazer as negociações, porque assim se sentia mais seguro. A pessoa que devia para ele, que por isso ele saiu para cobrar, já teria vindo aqui pelo menos 4 vezes. Quem é o homem que devia para ele e que ele saiu para cobrar? Eu não conheço ele, eu não tenho contato com ele. Nas informações e tudo que saiu daqui, que ele já frequentou aqui no pesqueiro, inclusive acho que o Celino Teja emprestou o carro para ele, o apelido dele é Zóio. Só sabe o apelido? Só o apelido. Zóio. Zóio. E o cara acho que devia na faixa de 20 mil para ele. E ele foi para buscar esse pagamento. O Zóio é perigoso. Demais. Pelo que eu ouvi falar, demais. O que a família descobriu é que este cliente misterioso marcou o encontro com Celino nesta esquina. A câmera não consegue captar, mas uma testemunha conta que o cliente e um amigo embarcaram no carro de Celino bem ali. Em seguida, o veículo segue. A família chegou a acreditar que os outros carros, flagrados pela câmera de segurança, estariam dando apoio a uma suposta ação criminosa. Mas esta outra imagem mudou o rumo da investigação. Observe que cada carro vai para um lado. O Cidade Alerta tenta contato com o cliente que marcou um encontro com Celino, sem sucesso. Deixe sua mensagem na caixa postal. Um familiar conseguiu contato com o Zóio, que devia 20 mil. O que ele disse? Aí ele falou que o pagamento foi efetuado na rua Carol Coxinha, que inclusive lá tinha câmera. Aí chegando lá realmente tem câmera, mas o carro não para em lugar nenhum. A gente não vê ele fazendo o pagamento. A versão dele cai por terra. Cai por terra. Caiu em contradição. Então não existe essa imagem, ele fazendo o pagamento, Celino parando. O Zóio prestou depoimento?
Olha, até os dias que eu tive na delegacia, não. O local onde o carro de Celino foi encontrado queimado